Como sobreviver num mundo onde os aperitivos de perversão sexual estão literalmente nas palmas das nossas mãos. Como conseguir vencer a batalha pela pureza sexual num mundo onde tudo estimula o sexo, o olhar de lascívia, de luxúria. Como? São essas e outras perguntas que o autor Steve Gallagher responde no livro No Altar da Idolatria Sexual. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje, como a gente já falou, estreou um novo quadro aqui no canal, o Novamente, onde a gente vai estar trazendo conteúdos para você para te ajudar nesse processo do quê? De renovação da mente, de você conseguir se manter firme, fortalecido nessa batalha pela questão de vencer o pecado sexual, como pornografia, masturbação, fornicação, enfim. Então é um quadro que a gente vai estar trazendo conteúdos que sejam relevantes e que realmente vão contribuir nessa sua caminhada. E o primeiro livro de todos que eu escolhi pra gente começar esse quadro com resenha de livro e também os meus comentários em relação a essa leitura, não poderia ser outro a não ser o livro No Altar da Idolatria Sexual. Primeiro que eu já gostaria de contar pra vocês que esse livro aqui, ele faz parte de um testemunho pessoal meu. Eu tava alguns meses já querendo ler esse livro e aí eu tava, pra frente eu compro, e aí eu cheguei na livraria e tava o livro, eu falei, vou levar. E era o último livro disponível na livraria aqui em Curitiba. E eu comprei, era uma manhã, e naquele mesmo dia à tarde, o senhor falou, entrega esse livro pra tal pessoa, porque esse livro não é seu. Ai senhor, eu queria tanto ler esse livro. E aí eu entreguei o livro pra pessoa e falei, amém, outra hora eu compro, enfim. E no outro dia, meu telefone toca, uma amiga minha falou, Lu, eu comprei um presente pra você, vem aqui em casa. E quando eu cheguei, o que era o presente? Era o livro, tá até aqui, ó, a dedicatória que ela fez, enfim. E glória a Deus por isso, ver como em pequenas coisas o Senhor, ele se revela, né, na sua perfeição. Tudo tá cronometrado, o plano de Deus é perfeito, tudo tem um início, um meio, um fim, tudo para ele tem um propósito. Então, quando a gente entende isso e a gente se entrega, nas pequenas coisas, ele vai se revelando como nosso pai, como nosso amigo, né? É maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse Deus e eu espero que você também se apaixone em adorá-lo, em conhecê-lo cada vez mais. Mas agora vamos para a parte do livro. O livro ele começa falando muito sobre a questão de que todos nós temos uma necessidade de adorar algo, de adoração. E que é exatamente essa posição que o Senhor, ele deseja ocupar no nosso coração. Uma posição onde nós o adoramos, nós o glorificamos. Só que muitas vezes a gente retira Deus desse lugar, dessa posição, e a gente coloca o quê? Outras pessoas, a gente coloca coisas. E uma das coisas que a gente pode colocar nesse altar de adoração no nosso coração são os nossos impulsos sexuais, os nossos desejos, né, em satisfazer as nossas vontades sexuais. Então ele trabalha muito forte essa questão de que os nossos desejos, os nossos impulsos, a necessidade de satisfazer o desejo sexual da nossa carne, ela pode sim, e muitas vezes é um altar de adoração no nosso coração. Então ele já começa trabalhando aí o livro, ele traz bastante essa questão da profundidade em qual é o Deus que nós estamos adorando. Particularmente eu acho assim muito legal ele trazer essa abordagem logo no início do livro, porque para já ir quebrantando o coração da pessoa em relação ao altar de adoração, a idolatria. Até porque na palavra de Deus diz, né, que a idolatria coloca vendas, né? A gente tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não escuta. Então, normalmente, as pessoas que estão devotadas a adorar um Deus, um ídolo que não é o Senhor, que pode ser sim a questão dos seus impulsos e desejos sexuais, a pessoa não percebe. Ela não consegue ter esse entendimento, ela não consegue ter essa percepção. Por quê? Porque a consequência da idolatria é: tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa. Isso tá lá escrito no Salmo 115. Então eu achei assim, olha, fantástico ele trazer esse ponto logo no início do livro. E é algo assim que realmente confronta, é algo que realmente traz esse entendimento logo de cara, para que daí depois ele possa trabalhar
né, a questão da libertação do vício em pornografia, de masturbação, das perversões sexuais, de uma maneira muito mais direta ao ponto, trabalhando principalmente que as pessoas elas têm uma escolha e que elas estão escolhendo muitas vezes se entregar ao pecado sexual. Por quê? Porque esse é o Deus da vida delas. Então ele cita em uma parte do livro o seguinte: para muitos, o forte impulso dos seres humanos por sexo se torna a paixão predominante em suas vidas. Ou seja, muitas vezes esses impulsos, essas paixões, elas acabam determinando o curso da vida da pessoa. A vida se baseia na satisfação sexual. Mais pra frente ele vai abordando, e eu achei muito interessante, que ele fala sobre que antes da queda sempre tem uma rotina. E toda queda começa com as fantasias, começa com a pessoa se permitindo fantasiar. E aí ele trouxe vários casos. Por exemplo, ele trouxe um exemplo de um cara que ele ia em ruas de prostituição e ele contratava então serviços de prostitutas. Ele trouxe outro exemplo de uma mulher que ela passava horas e horas em chats, em bate-papo de sexo. Assim como também ele trouxe um outro exemplo de um homossexual compulsivo, que ele sempre ia atrás, em boates, em saunas gays, não tanto pela questão do sexo em si, que sim, ele fazia, mas principalmente pela etapa da sedução, que ele era compulsivo por essa questão de se sentir, sabe? De ter esse momento de sedução, de se sentir, claro, ele consumava aquilo, mas aquilo não preenchia ele, ele precisava repetir aquilo, então ele se tornou um homossexual compulsivo. Assim como também ele trouxe um outro exemplo bem mais pesado, falando sobre um padrasto que abusou, né, da menininha. Enfim, e ele trouxe uma citação que eu quero compartilhar com vocês aqui, que assim, fecha tudo esses exemplos, conectando eles com uma semelhança. Veja só. Todos esses diferentes tipos de pessoas compartilham de uma coisa em comum. Permitiram que pensamentos pecaminosos dominassem as suas vidas a ponto de se tornarem viciados nesses comportamentos. Suas rotinas podem até diferir, mas todos têm um padrão observável e distinto que, por fim, os conduz à sua prática sexual. Pesado, né? Porque a gente, poxa, não é tão grave a pessoa ficar numa sala de bate-papo de sexo comparando com a questão da perversão sexual de um padrasto abusando, né? Só que todos eles começaram de uma mesma maneira, começaram se permitindo a fantasiar. Eles se entregaram, eles cederam às suas fantasias que começaram na sua mente, que com certeza foram alimentados por aquilo que eles consumiam na pornografia, enfim, e isso foi tomando uma proporção tão grande que aquilo foi dominando a vida das pessoas. E aí ele leva, é muito legal que no livro ele leva a gente a uma reflexão de quais são as rotinas que a gente segue antes da queda. Existem todos os sinais, ninguém cai de repente, ninguém vai tropeçar numa montanha, todo mundo vai tropeçar o quê? Em pequenas pedrinhas até que a pessoa caia. E ele leva essa reflexão para você conseguir identificar qual é a sua rotina de queda. Isso eu achei muito legal. É muito comum a gente ver pessoas que trabalham em relação à pornografia, enfim, falando sobre gatilhos, só que ele vai muito além disso e ele busca estimular com que você identifique qual é a sua rotina de queda, que a sua rotina de queda começa muito antes dos seus gatilhos aparecerem. Então é sensacional, é muito legal, principalmente para você que está, né, nesse processo de se libertar, que ainda tá tendo quedas, é muito legal para que você faça o quê? Essa identificação bem minuciosa para que você consiga se precaver das próximas quedas, tá bom? Tem uma parte do livro que ele se dedica em escrever sobre aquilo que os viciados sexuais sentem. E ali ele escreveu sobre as pessoas, elas estão tão dominadas pelo pecado que aquilo cauterizou tanto a mente delas que, como uma barreira de proteção, elas se fecham totalmente, elas se tornam muito sensíveis à crítica das outras pessoas, elas se sentem sempre julgadas. Por quê? Porque elas estão se julgando, elas estão se sentindo culpadas, então elas se fecham completamente para possíveis melhoras que outras pessoas sugerem. E aí elas começam a desenvolver um padrão muito notável, né, muito característico em pessoas que realmente são compulsivas,
em masturbação, em pornografia, que é a transferência de culpa. Sabe aquelas pessoas, né, que falam, eu vejo pornografia porque minha esposa não me dá atenção, porque minha esposa não me satisfaz. Eu vejo pornografia, eu me masturbo porque eu vi isso acontecendo na minha casa quando eu era pequena. Então sempre tem uma transferência de culpa para que isso impeça com que a pessoa se responsabilize, que toda vez que ela cede para o pecado é uma decisão dela, é uma escolha dela, que ela precisa trazer essa responsabilidade para ela, de por mais que as circunstâncias, o histórico familiar, por mais que as coisas não estejam acontecendo de acordo e que podem estimular, isso não é motivo. Ele deixa muito claro isso, ele traz vários exemplos maravilhosos que explicam isso. Isso não é motivo para justificar o seu pecado, né? E eu tenho até uma amiga que ela fala muito, o pecado do outro não justifica o meu pecado. E é isso que a gente precisa trazer, e é isso que a gente precisa convidar as pessoas também ao arrependimento. Que muitas vezes a gente, para não ser confrontado, a gente justifica que o nosso pecado atual é culpa de outra, ou está vinculado a uma circunstância. E é muito interessante que ele traz um confronto muito direto em relação a essa questão da responsabilidade. Todos nós somos responsáveis. Eu sou responsável pelos meus pecados porque eu decidi praticá-lo. E até um exemplo que ele traz específico nesse contexto, né, de responsabilidade, relacionando à questão da masturbação mais específico, ele diz o seguinte: muitos homens que tratei ao longo dos anos haviam se enganado a respeito do seu pecado. Eles gostam de dizer que lutam contra a lascívia ou a masturbação, quando a verdade é que eles não estão passando por luta nenhuma. Eles apenas estão se entregando com frequência aos desejos da carne. E essa frase aí fica para reflexão, né? Poxa, será que realmente eu estou me dedicando a uma luta? Será que eu estou lutando isso da maneira certa ou apenas estou cedendo na primeira dificuldade que vem? Então fica de reflexão. Próximo ponto que eu gostaria de trazer para vocês, eu gostaria de trazer vários pontos em relação a cada capítulo, porque eu gostei muito do livro, né? Até pessoas que estavam lendo também esse livro ao mesmo tempo que eu falavam, nossa, é forte esse livro, né? Não dá para ler muito no mesmo dia, porque ele realmente traz muito confronto, né? Ele traz muito essa questão, assim, para você conseguir praticar. E uma das questões que ele abordou também, que eu quero trazer para vocês, é sobre a espiral da degradação. E eu vou pontuar aqui quais são os 7 pontos dessa espiral da degradação. O como, né, um abismo vai chamando o outro. Quais são os passos que a pessoa percorre até chegar no fundo do poço em relação ao vício sexual. E o primeiro ponto que ele fala é que a pessoa deixa de reverenciar e ser grato a Deus. E ali ela começa a desenvolver um orgulho ainda mais inflado, né? Ela começa a se entregar ao orgulho e ela passa a não temer mais, né, o Senhor. Ela passa a não ter mais esse temor ao Senhor, às suas leis, e aí elas começam a desenvolver, né, um terrível padrão de glória pessoal que ele fala. E até eu gostaria de citar o seguinte: se a maravilhosa glória de Deus não captura a sua devoção, como elas poderão estar satisfeitas com qualquer outra coisa? Tal senso de insatisfação leva as pessoas a procurarem outras formas de satisfazer suas perceptíveis necessidades. Então a pessoa começa a declarar, né, que o Senhor, ele não é mais suficiente. Às vezes a pessoa não externaliza isso falando, mas as suas ações mostram, né, que a pessoa, ela começa a declarar com o vício da masturbação que o Senhor é insuficiente para trazer prazer para a vida dela, que ela precisa ajudar Deus a dar prazer para ela. E aí ela vai buscar os artifícios, o quê? De masturbação, de pornografia, e aí ela passa a desenvolver um orgulho de que sabe mais do que Deus, aquilo que é bom para ele, e começa a desenvolver o que é essa glória pessoal, porque eu sou capaz de proporcionar o prazer que o Senhor não está conseguindo me proporcionar, e nisso ela vai perdendo cada vez mais o temor por Deus, vai perdendo esse prazer na obediência ao Senhor. O segundo ponto que ele fala dessa espiral é o que? Coração em trevas. Que ele fala que quanto mais a pessoa, né, se satisfaz naquilo, mais ela quer. Dificilmente ela vai chegar num ponto de real satisfação. Quanto mais ela vai querer se satisfazer, mais ela quer, mais ela deseja, e aí ela começa a entrar num ciclo vicioso, literalmente.
né? Quanto mais ela busca, nada mais vai satisfazer ela. E ali ele fala que o único objetivo da vida dessa pessoa se torna o prazer, a satisfação do prazer. Terceiro ponto dessa espiral que ele fala é a extinção da verdade. A pessoa, ela realmente começa a acreditar numa mentira como sendo verdade. E ele traz até alguns exemplos, né, que se encaixam muito com aquilo que a gente vê hoje em dia. Então, as pessoas se justificando, né? Por exemplo, ele fala: estou andando com Deus, eu só tenho esse probleminha, né? Minimizando o problema, ou até mesmo a transferência de culpa para as questões das circunstâncias. Eu estou passando apenas por um período difícil agora na minha vida. Quando passar por esse problema difícil, por essa situação difícil, eu saio. Então a pessoa, ela começa a se enganar. E ela começa a acreditar naquela mentira como sendo uma verdade, e ela acaba cedendo, então, justamente por conta das circunstâncias, ou acreditando que aquele é um probleminha pequeno demais, né, que isso faz parte do ser humano, que se a pessoa não se masturbar, ela realmente vai ter problemas de saúde. Sabe, todas essas mentirinhas que as pessoas estão colocando, que a ciência tem colocado, que as pessoas estão colocando para levar você ao engano? Tem conseguido fazer um bom trabalho, porque muitas pessoas estão acreditando nisso como se fosse realmente uma verdade. O quarto passo dessa espiral, ele fala que a pessoa se torna entregue aos desejos pecaminosos do seu coração. E ele fala que começa a desejar atos que antes eram repulsivos para a pessoa. Só que agora a pessoa começa a fantasiar, começa a desejar, começa a fantasiar naquilo para se masturbar, começa a usar aquilo como artifício mental para buscar prazer, para sentir prazer, sabe? Coisas que antes achava que era degradante, que era horrível, que nunca iria fazer. Agora a pessoa começa a fantasiar com aquilo. E aí, desse ponto, a gente já vai para o quinto passo, que é a pessoa se entregar literalmente para essas fantasias degradantes, né? Ele fala ali que a pessoa começa então a praticar esses atos. Aí a pessoa começa a praticar sexo a três, começa então a adulterar, né? A trair a esposa ou o marido, enfim. Então chegará um tempo que ele fala, né, em que Deus, ele realmente vai entregar a pessoa aos seus próprios prazeres, porque está sendo uma escolha da pessoa se entregar a isso. Então Deus não vai impor a sua vontade contra a vontade da pessoa. Infelizmente, a pessoa está pedindo para ser entregue e o Senhor, ele respeita a decisão da pessoa, a escolha, o livre-arbítrio da pessoa, e ele vai entregar a pessoa então à sua mentalidade reprovável, né, como a palavra de Deus diz. E aqui fala que isso não significa que Deus abandonou a pessoa, mas mostra que o convencimento do Espírito Santo não a influencia mais. Porque a mente dela, né, a consciência dela tá tão cauterizada, o coração tá tão endurecido pelo pecado, que infelizmente esse convencimento não está conseguindo encontrar lugar no coração da pessoa. Por quê? Pela decisão da pessoa de ceder ao pecado, de fantasiar, enfim. Como isso é grave, né? Sexto passo dessa espiral da degradação: uma mente reprovável, né? Como uma consequência de todos os passos anteriores, mas principalmente ele frisa que a pessoa perde a habilidade de sentir a dor espiritual do pecado. E por último, o sétimo passo dessa espiral da degradação, ele fala que a pessoa fica cheia de toda iniquidade, ou seja, a pessoa revela, né, realmente a qual ídolo ela está adorando, que o ídolo sexual determina a vida dela, então começa a ficar muito mais esdrúxulo, muito mais escancarado. Esse é o último passo de toda essa espiral, né? Então quando a pessoa começa a revelar isso publicamente, enfim, é porque o pecado não está mais satisfazendo, então ela começa a demonstrar isso descaradamente. Sabe, tem muitos pontos legais. Ele aqui, ó, ele traz vários pontos também de parte prática, principalmente no final do livro, sobre você conseguir, né, os passos sobre arrependimento, né, sobre a confissão, né, sobre a rotina. Enfim, ele traz muitos passos para que você consiga se orientar de acordo com esses passos que ele se baseou tanto no tempo de experiência dele em relação
a lidar com pessoas nesse vício, assim como principalmente na palavra de Deus, então ele vai trazer passos que vão te ajudar de maneira prática a sair desse vício. Ele vai abranger todas as etapas, desde revelar o ídolo do seu coração, assim como também passar por cada fase, né, da espiral da degradação, assim como também o passo a passo para você conseguir sair, ser liberto. Então, olha, se eu pudesse dar uma nota para esse livro de 1 a 5, seria 5 e com uma estrelinha ainda, sabe? Não é à toa que eu escolhi ele para estrear o nosso quadro aqui no canal, porque é um livro que eu acredito que vai abençoar muito a sua vida, principalmente se você aconselha pessoas que estão passando por isso, ou se você é uma pessoa que está passando por isso. Então eu recomendo demais. Então essa foi a nossa primeira resenha com comentários, trazendo o livro No Altar da Idolatria Sexual para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição e também coloca nos comentários quais são os livros que você gostaria que eu trouxesse aqui para o quadro. Quais são os livros que você está lendo, que você quer que eu traga esses comentários, que eu faça resenha. Então comenta aqui para que a gente faça um quadro bem dinâmico, onde vocês podem estar sugerindo, assim como eu sugiro para vocês a leitura, vocês podem sugerir para mim também quais são as leituras que vocês acreditam que vai edificar as pessoas, que vai ajudar as pessoas na caminhada delas, tanto na questão de libertação dos vícios sexuais, de pornografia, de masturbação, mas que fortalecem ela no geral, assim, na caminhada de fé e cristã dela. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo. Até mais!